Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 4. Você pode se assentar já. Hoje, na verdade, eu vou dar continuidade ao estudo de semana passada. Alguns irmãos me pediram isso, né? Na semana passada eu comecei um estudo sobre questão de escândalo na igreja, né? Como o crente deve se portar em relação a esse tema. E a gente passou por alguns textos do Novo Testamento, só que eu não consegui esgotar todos os textos. Eu achei que já estava muito suficiente, mas algumas pessoas quiseram que eu desse continuidade. E como eu fui chamado para pregar hoje, falei, é uma boa ocasião para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E esgotar pelo menos os textos restantes que eu não falei. Mas antes disso, é bom dar pelo menos uma revisada, né, de uns 5 minutos, do que a gente falou na terça passada. Alguns irmãos não estavam aqui presentes, e é bom que eles saibam pelo menos o tema que a gente tratou. A gente tratou sobre a questão do significado do escândalo no Novo Testamento, né? Que é um tema bastante prático para a igreja, bastante recorrente, exige de nós, né, certa responsabilidade. Então a gente tratou disso olhando para alguns textos do Novo Testamento. A gente olhou principalmente as recomendações de Paulo sobre isso. E de acordo com o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10, ele deixa muito claro que nós temos liberdade em Jesus Cristo. Nós temos liberdade em Jesus Cristo em relação, por exemplo, a comer comidas, sejam elas sacrificadas ou não. Não há nenhuma restrição alimentar para o crente no Novo Testamento. Essa é uma liberdade que o cristão tem. Só que Paulo ele vai dizer que a gente não deve agir de acordo somente com o conhecimento que a gente tem e com a liberdade que a gente tem. Paulo ele fala que a gente tem que agir pautado no amor ao próximo. Essa é a nossa ação, né? Ele fala que o conhecimento ele incha, e ele incha de orgulho, mas é o amor que constrói, o amor que edifica. Então a gente tratou das várias situações onde um irmão que tem uma consciência mais fraca, um irmão acostumado às vezes com um contexto em que ele está imerso numa cultura que vai ver aquilo como sendo ruim. Então Paulo diz que a gente tem que tomar certos cuidados com esses irmãos. A gente não deve, por exemplo, comer uma carne sacrificada diante desse irmão, porque ele ainda é fraco na fé, ele ainda tem uma mente ainda que precisa de amadurecimento. Enquanto ele não tiver esse amadurecimento, ele vai participar daquilo que você está participando, mas sem a fé que você tem. E quando ele fizer isso, a consciência dele vai acusar ele vai se sentir impuro diante de Deus. E, portanto, essa é uma razão para você se abster nessas situações. A gente também explicou que isso se aplica a várias situações da nossa vida, né? Não somente na questão de comer e beber, mas várias coisas que podem fazer o seu irmão tropeçar. A gente realçou também na terça passada que escândalo não significa ofender ou ofensa, né? Jesus ele sempre ofendia os religiosos da época dele. A pregação de João Batista ofendia os religiosos da época dele. E os religiosos geralmente nunca estão satisfeitos. O grupo dos fariseus no Novo Testamento, eles não estavam satisfeitos com nada. A gente falou aqui que João Batista veio, ele era um abstêmio em relação ao pão, em relação a vinho, em relação às coisas derivadas do vinho. E os fariseus diziam que João Batista tinha demônio. E aí Jesus veio também, só que ao contrário de João Batista, comendo pão, bebendo vinho. E aí os religiosos também disseram que Jesus Cristo era um beberrão, um comilão, amigos de publicanos e pecadores. Então eles sempre estavam ofendidos. Então ofensa não significa escândalo, né? Escândalo significa você fazer um irmão participar daquilo que você está fazendo sem a mesma fé, consciência, maturidade que você tem. A comida não é pecado, né? Como a gente frisou isso aqui semana passada, mas é o participar da comida, né, sem fé, com uma consciência fraca. Isso sim é pecado. O que realça isso é Romanos capítulo 14. Antes de entrar lá em 1 Timóteo capítulo 4, abra comigo então em Romanos capítulo 14. Nós não vimos essa parte, né, de Romanos 14, que é a segunda parte do texto. A gente viu somente a primeira parte. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, em Romanos capítulo 14, como que Paulo trata essa questão na igreja. Naquela época, os irmãos já se dividiam. Alguns irmãos só comiam legumes, eles achavam que só era permitido comer legumes, eles desprezavam a carne. Outros irmãos comiam de tudo. E Paulo diz, olha, os irmãos que comem de tudo têm que ter paciência com os irmãos ainda fracos na fé, eles precisam de amadurecimento. Vocês não podem desprezar esses irmãos, vocês não podem ser orgulhosos diante deles, né? Então o forte não despreze o fraco, e o fraco não julgue o forte, é o que ele fala em Romanos 14. Mas se você pegar comigo aí,
do verso 13 em diante, ele fala desse irmão fraco. E ele explica muito bem que o problema não está na comida que a gente participa. Não tem nenhuma comida impura para o cristão. Não tem nada disso. Os irmãos se lembram que Jesus disse o quê? Aquilo que entra, né, na boca do homem, tudo aquilo que o ser humano se alimenta, não torna o homem impuro diante de Deus. Não há nada que entrando na boca do homem, né, que ele coma, que ele se alimente, não há nada que o torne impuro diante de Deus. Todas as comidas são puras. O que torna o ser humano impuro diante de Deus é aquilo que sai do coração dele. É exatamente isso que torna o ser humano um indivíduo impuro diante de Deus. Mas aqui em Romanos 14, no verso 13 em diante, o texto diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E a gente já viu que escândalo é fazer o seu irmão tropeçar na fé. Ele fala que a gente tem que tomar esse cuidado. O cuidado é com não fazer o irmão tropeçar na fé. O crente tem que andar assim, pensando nisso. Essa minha atitude vai fazer o meu irmão tropeçar? Se vai fazer o seu irmão tropeçar, você se abstém. Se não vai fazer o seu irmão tropeçar, então você tem liberdade em Cristo para participar. Mas essa deve ser a nossa preocupação. O verso 14 continua e diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Paulo deixa claríssimo isso aqui. Nenhuma coisa é de si mesma imunda. Eu estou certo por Cristo Jesus disso. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Veja que o problema não é o alimento. Ele fala, eu tenho certeza em Jesus Cristo que não tem nenhum alimento impuro diante de Deus, nenhuma comida é imunda. Mas ela é imunda para quem? Para aquele que o considera imunda. Esse é um crente mais fraco. Ele está acostumado, vocês lembram disso semana passada? Ele está acostumado com o ídolo. Quando ele participa daquela comida, ele vê a comida como sendo imunda, mesmo que a comida em si mesmo não seja imunda. É o que Paulo diz. E ele segue dizendo no verso 15: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então Paulo exorta aqui a dizer, olha, não entre em conflito com seus irmãos por causa de questões de comida. Parem com isso, não fiquem brigando por causa disso. Se a tua comida faz o teu irmão se escandalizar, se abstenha da comida, porque Cristo morreu para ele também. E ele continua no conselho prático dele dizendo, verso 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Veja, ele fala até da carne aqui, né? Interessante, né? Se comer carne vai fazer o seu irmão tropeçar, é melhor você não fazer. Se beber vinho vai fazer o seu irmão tropeçar, é melhor você não beber. Esse é o conselho prático de Paulo. Porque é melhor fazer de tudo para que seu irmão não caia, não se escandalize, não se enfraqueça. Essa deve ser a baliza da nossa conduta. Não é simplesmente a liberdade que eu tenho. Eu sou livre, toda comida é pura, eu sei. Mas e o amor ao próximo? Eu tenho também que limitar a minha ação pelo amor ao próximo, principalmente pelo mais fraco. E ele segue dizendo aí no texto, verso 21. Como eu disse, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus.
Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Paulo está falando assim, você tem fé? Eu já expliquei para os irmãos que fé aqui é um contexto doutrinário maduro, uma pessoa madura, que tem conhecimento, que tem ciência. Você tem essa fé? Você tem ela diante de Deus. E bem-aventurado é o homem que não condena a si mesmo, que a sua consciência não se condena naquilo que ele aprova. Bem-aventurado é esse homem. Amém. Mas veja, o verso posterior, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, e esse é o fraco na fé, ele tem dúvidas. Por isso que a fé dele é imatura ainda. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por que ele está condenado? Porque a comida é impura? Não, o texto explica. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então veja, o problema aqui é comer sem fé. É comer sem uma maturidade. Toda comida é pura, mas aquele que come sem fé, esse peca. Porque tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então a gente falou sobre isso na terça passada, né? Falamos sobre essas questões. E hoje eu gostaria de caminhar um pouco mais com os irmãos em responder a seguinte pergunta. Eu entendi isso. Mas por que as igrejas hoje, algumas igrejas, não todas, claro, têm escrúpulos tão severos nessas questões? Por que as igrejas hoje colocam fardos pesados sobre os membros, proibindo de tudo? Qual que é a razão, né, das pessoas fazerem isso? Irmãos, existem igrejas que proíbem o crente de jogar bola. Eu não estou brincando não, é sério isso. Que proíbe a mulher de depilar, pintar a unha. Tem igrejas que fazem isso, né? São escrúpulos severos, são restrições severas. Existem igrejas que restringem aos membros a alimentação de certos produtos, por exemplo, carne de porco, né? Algumas igrejas proíbem os irmãos de se alimentarem de carne de porco. Então são restrições que são colocadas aos membros. E eu estava conversando com uma pessoa na semana passada, foi muito produtiva essa conversa, inclusive, e a gente estava falando sobre isso, como que é mais fácil para a igreja dar uma receita de bolo para os membros. É muito fácil fazer isso. Fazer uma listinha e falar assim, isso pode, isso não pode. É mais cômodo. Não exige de você, assim, uma disciplina mais, um processo de disciplina mais longo. Não exige de você, por exemplo, caminhar com o membro e explicar ao membro como ele deve ter maturidade para tratar das questões. É mais fácil simplesmente dizer, não faça isso, em vez de ensinar ao membro como ele deve se portar nas diversas situações. É isso que é difícil. E parece que algumas pessoas elas preferem esse caminho mais fácil, mas esse caminho é errado. Nós não podemos restringir aquilo que Deus não restringiu. O que a gente tem que fazer é ensinar o que as Escrituras falam sobre determinados assuntos e fazer com que a igreja seja madura nessas questões, para quando ela estiver numa situação como essa, ela ter maturidade para como agir. Ela vai saber, olha, eu tenho conhecimento, eu sei que não é errado, mas eu vou agir pelo amor ao próximo. E nessa ocasião eu vou me abster de certas coisas. Essa é a maturidade que o Novo Testamento ensina. Mas veja comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4. O apóstolo Paulo ele fala da origem dessas restrições severas e ele é muito duro com isso. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito dura. Veja comigo, 1 Timóteo, no capítulo 4. Todos encontraram? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Olha o que Paulo ensina aí nessa carta dele. O verso 1 ele fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, primeiro ele começa dizendo que o Espírito Santo expressamente diz. O que ele vai falar agora não é dele. O que ele vai falar agora é do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Qual que é a mensagem que o Espírito de Deus veio trazer aqui? Ele fala que nos últimos tempos, o Espírito Santo expressamente diz uma mensagem. Ele fala assim que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É uma quebra com a confissão do cristão. Aquilo que a gente confessa, Deus Criador poderoso,
aquele que é o nosso Salvador, que providenciou salvação através de Cristo, etc. Essa é a nossa fé. Apostasia, apostatar da fé, é quando o crente, ele rompe com essas verdades, ele apostata, ele quebra o contrato. E Paulo diz que o Espírito Santo está falando que nos últimos dias, muitos, veja o texto, não está falando poucos, muitos se apostatarão da fé. Como que essas pessoas vão se apostatar da fé? O texto diz, dando ouvidos a ensinamentos de espíritos imundos e de doutrinas de demônios. Então veja, essa é uma das maneiras de apostatar da fé. O crente ele pode apostatar da fé como ele consegue, quando ele começa a dar ouvidos a ensinamentos de demônios, a doutrinas de demônios. Paulo está dizendo isso. Esse é um perigo que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que o povo cristão tem que tomar cuidado com aquilo que se ouve. Nem tudo que se ouve com o nome de cristão, de cristianismo, é de fato verdadeiro. E esse é o cuidado que a igreja tem que ter também. Então Paulo está falando, olha, tomem cuidado, porque o Espírito Santo está dizendo isso. Nos últimos dias, muitos quebrarão o contrato, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Aí você pergunta assim para mim, mas como que esses indivíduos dão ouvidos a espíritos enganadores? Será que aparece lá um espírito na frente dele e começa a falar certas coisas e ele dá ouvido e ele sai do evangelho? Não, o texto mostra como isso acontece. Isso acontece como? Olha o verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A fonte doutrinária desses homens são os espíritos malignos. E eles falam, eles são boca desses espíritos malignos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, Paulo está dizendo. Então são pregadores falsos do Evangelho. Isso já existia no primeiro século, isso continua existindo até hoje. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem pregadores da palavra de Deus, mas que propagam mentiras. Aquilo que elas falam não provém do Espírito Santo, provém de doutrinas de demônios. E essas pessoas continuam ensinando essas coisas. Por que elas ensinam essas coisas? Paulo diz porque elas têm a sua consciência já cauterizada. O que é ter uma consciência cauterizada? Quando você fala, você vai repetindo a mentira, né? Você vai repetindo aquela coisa, você não tem mais sensibilidade. Você entra num processo que aquilo para você se torna normal. Já ouviu aquele ditado, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? Isso não é verdade. Mas o que acontece é que quando você vai ensinando doutrinas falsas, meus irmãos, chega uma hora que sua consciência não tem mais sensibilidade nenhuma, sua mente está cauterizada. E é exatamente isso que acontece em muitos locais. Exatamente isso, e é por isso que a gente tem que tomar certos cuidados. Aí você me pergunta o seguinte, mas qual que é o conteúdo dessa mensagem que é pregada? Que doutrinas são essas, que são doutrinas de demônios? Paulo já falou da fonte dessas doutrinas. E ele também já falou do instrumento dessas doutrinas, que são os homens que ensinam mentirosamente. E no verso 3 ele vai falar o conteúdo dessas doutrinas. Ele cita 2 exemplos aqui, e ele fala assim, primeiro, proibindo casamento, e segundo, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Então veja, Paulo cita 2 coisas aqui, 2 doutrinas que de acordo com ele são doutrinas de demônios. Primeiro, ensinar a abstinência do casamento. Essa é a primeira doutrina que ele chama de doutrina de demônio. Por que as pessoas cometem esse erro, né, de ensinar a abstinência do casamento e por que isso é caracterizado por Paulo como doutrina de demônio? Porque o casamento, meus irmãos, é uma instituição divina. É uma criação de Deus. Não é uma criação do homem. Não é uma festa, uma comemoração cultural que os seres humanos criaram na história. Não é um desenvolvimento antropológico, sociológico do ser humano. Não. O casamento, quem criou essa instituição do casamento foi Deus. É por isso que quando o casamento ele é atacado,
Quando a ideia de casamento é atacada e ela é atacada na nossa sociedade atual, se você não sabe disso, saiba disso. A ideia de casamento monogâmico, principalmente no nosso tempo, na nossa cultura ocidental, é atacada, está sendo atacada cada dia mais. Estão querendo reformular, inclusive, a ideia de casamento, né? Para incluir casamentos diferentes, até poliamor, você vê por aí, né? Casamento com relacionamento aberto, etc. Né? O conceito de casamento, quando ele é atacado, Paulo diz, isso tem origem em doutrinas de demônios, porque você está atacando algo que é criado por Deus e, portanto, divino. Deus criou o casamento. E mais do que isso, o casamento reflete, inclusive, a imagem de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o casamento reflete a imagem de Deus, de tão santo que Ele é? Eu vou mostrar isso para os irmãos. Abra comigo em Gênesis. Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, lá no verso 26. Todos encontraram? Primeiro livro da Bíblia, pessoal. Tá muito difícil, não. A dificuldade da minha vida é porque no capítulo 1 aqui tem agarrado. Eita. Entendeu? Sem problemas. Glória a Deus. Pode ir. Amém? Capítulo 1 de Gênesis, irmãos, já sabem de cor, né? Sabem de cor, vocês aprenderam Gênesis 1 na EBF, né? Na Escola Bíblica de Férias, né? Todo mundo já leu Gênesis 1, texto da criação. No verso 26, o sexto dia, Deus cria o ser humano. O texto diz assim, e disse Deus, façamos o homem. A palavra hebraica aqui é Adam. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja, Deus disse, no singular, Deus disse, façamos no plural, certo? Façamos. Com quem que ele estava falando? Está falando no plural? Muita gente vai falar assim, está falando com os anjos. Então quer dizer que nós somos imagem e semelhança dos anjos também. E que os anjos ajudaram a criar o ser humano. Claro que não pode ser os anjos, porque no verso 27 fala assim, e criou Deus, o homem. Deus é o único agente aqui da criação do ser humano. Criou Deus, não fala criou Deus e os anjos. Mas o texto é interessante porque fala assim, façamos no plural, o homem. A palavra homem em hebraico aqui é Adam. E a palavra Adam em hebraico pode tanto se referir a Adão, o primeiro homem do gênero masculino, mas também significa humanidade. Façamos a humanidade. Tanto que no capítulo 5 de Gênesis, no verso 1 e 2, a palavra Adão é utilizada no sentido de ser humano. O texto diz assim, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A palavra aqui é Adão também. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Então ele fala aqui que ele criou macho e fêmea e chamou o seu nome Adão. Porque aqui o significado é ser humano, humanidade. Então voltando aí em Gênesis 1, no verso 26, Deus diz no plural, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O texto já indica que Deus é um ser uno, é um único Deus, mas que também existe uma pluralidade na unidade. É isso que o texto indica. Deus é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vai ficar muito claro no Novo Testamento, mas no Antigo ainda era obscuro, né? Quando Moisés escreve isso aqui, imagina o judeu lendo isso. Deus disse, façamos. Como assim façamos? Né? Que ideia é essa? Mas por que isso é importante a gente pegar? Que Deus, ele é um, mas é plural. É uma diversidade na unidade. Deus é somente um. Nós não adoramos mais de um Deus, isso é errado.
Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A linguagem correta é: Deus é uma substância, uma natureza que subsiste em 3 pessoas. Essa é a linguagem correta. Tá? Mas o que acontece? Deus fala que vai criar o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança. Um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus, que você carrega e que eu carrego, está no próprio versículo, o significado disso. Uma delas é o seguinte, continua lendo comigo. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus é um Deus que domina sobre o universo, não é verdade? Deus domina sobre todas as coisas. E quando Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele faz do ser humano a coroa da criação para dominar sobre toda a terra, assim como Deus domina sobre todo o universo. Então nós somos chamados a exercer esse domínio sobre a terra, a exercer esse poderio sobre a terra, a cultivar a terra, a arar a terra, a extrair da terra todas as suas potencialidades, a criar, assim como Deus cria, né? Deus é um Deus criador, o ser humano também é um ser humano que reflete essa imagem e é um ser humano criador também. Ele cria a partir daquilo que já está dado, que é a terra. Ele produz cultura, ele produz ciência, ele produz coisas boas, bons alimentos. Isso reflete a imagem de Deus. Mas tem uma segunda coisa no texto também que mostra como que nós refletimos a imagem de Deus. Isso está no verso 27. E criou Deus o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus criou o ser humano em uma diversidade. Homem e mulher. Essa é a diversidade que Deus criou. Homem e mulher, macho e fêmea. E o texto diz que isso reflete a imagem e semelhança de Deus. E isso ainda fica mais forte, meus irmãos, em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é o texto que fala da instituição do casamento. É por isso que eu queria que os irmãos voltassem em Gênesis para a gente ver por que Paulo está sendo tão severo em 1 Timóteo capítulo 4. No verso 24, o texto diz o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o texto de casamento, né? O pessoal que vai em casamento sempre ouve esse texto, né? Então, deixará o homem seu pai e sua mãe e vai unir a sua mulher e ambos serão uma só carne. E isso reflete a Trindade. Deus é um, mas existe mais de uma pessoa em Deus. Existe a pessoa do Filho, do Espírito Santo, a pessoa do Pai, mas Ele é um, uma só natureza. E o casal no casamento? São quantas pessoas? 2. Diversidade, não é? Mas quando elas se unem no casamento, elas se tornam uma só carne. Então, o casamento, ele é mais do que uma instituição divina, ele reflete a imagem de Deus. E é por isso que quando o casamento ele é atacado, os cristãos eles devem se levantar contra isso. Nós não podemos aceitar a destruição daquilo que Deus criou. E Paulo diz: uma das doutrinas de demônios é quando existe a proibição do casamento. Na época dele, isso existia por causa de uma doutrina chamada gnosticismo, que desprezava inclusive a matéria. O que importa é o espírito. Os prazeres da matéria nós rejeitamos. É isso que o gnosticismo dizia no primeiro século. Então eles ensinavam ao povo que as pessoas não poderiam se casar, que isso era errado. Porque isso seria, na verdade, cultivar os prazeres da carne. E Paulo está dizendo, isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio. Se você abrir comigo em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo ele desenvolve, que eu acabei de dizer lá de Gênesis, a ideia do casamento, a ideia da identidade, né, do ser humano em relação a Deus e como que o casamento ele reflete a imagem e a semelhança do Criador. Assim como Deus é um só, mas existe uma pluralidade em Deus, assim também no casamento existe somente uma carne, mas 2 pessoas, uma pluralidade. Quando isso é atacado, meus irmãos, as consequências são terríveis.
E vocês vão identificar que isso tem acontecido nos últimos anos. Veja comigo em Romanos capítulo 1, no verso 25 em diante. Isso é muito interessante, como Paulo vai desenvolvendo o argumento dele. No verso 25 ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então veja, Paulo está dizendo que os seres humanos, eles romperam com o Criador, com Deus, e passaram a adorar a criatura. Esse é o processo de criação de ídolos. O ser humano é, por excelência, um ser adorador. Eu já disse isso aqui dias atrás. E quando ele rompe com Deus, ele não para de adorar. Ele vai adorar outra coisa. Ele vai mudar a glória de Deus e vai deslocar essa glória para a criação. Só que quando o ser humano faz isso, quando ele rompe com Deus e passa a adorar outra coisa que não é Deus, um ídolo, ele automaticamente perde a sua identidade. Por quê? Onde está a identidade do ser humano? Nele mesmo? Não, em Deus. Porque ele é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando eu rompo com Deus, eu perco a minha identidade. E quando eu perco a minha identidade, olha o que o texto diz, o que acontece aqui, um dos efeitos disso. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que Paulo está dizendo aqui? Por que ele citou esse exemplo, da homoafetividade aqui, que era tão comum no Império Romano? Simples, pessoal. Quando você rompe com Deus e quando você perde sua identidade nesse processo, você não sabe mais como ser humano. Você não sabe mais como você deve tratar a sua esposa. Você não sabe mais como é ser um bom pai. Você não sabe mais o que é ser maduro, responsável, honesto. A ideia de casamento, por exemplo, se dissolve aqui. É a consequência imediata que Paulo está falando. Rompe com Deus, automaticamente, perda de identidade e as pessoas não sabem mais se relacionar. Esse é o efeito. E a gente tem visto isso. Quanto mais a sociedade pisa no casamento, na instituição do casamento, mais nós temos visto essa falta de padrões morais absolutos, de como ser humano, de como ter uma vida conjugal direita, de como ser um bom pai, de como ser uma boa mãe, de como ser um bom filho. A gente perde isso. E essa é uma consequência lógica, que Deus entrega as pessoas exatamente para isso. Quando elas rompem com Ele, Deus entrega as pessoas, como o texto diz, ao desejo do seu coração. Deus diz o seguinte: faça a tua vontade. Se você quer isso, faça a tua vontade. Até aqui tudo bem? Acho que foi uma digressão muito grande, que eu fiz, talvez até a gente tenha saído um pouco do contexto, da mensagem. Mas veja, é por isso que Paulo está sendo tão duro com a proibição do casamento, porque é uma instituição divina. Então, se a gente voltar no texto de 1 Timóteo e continuar lendo, aí do verso 3 em diante, ele fala de uma segunda doutrina que, de acordo com ele, é uma doutrina de demônios. Ele fala o seguinte: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos ou manjares, algumas traduções. Abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Paulo está falando, as pessoas que proíbem os crentes de comerem certas coisas, de serem muito restritos na alimentação, como se isso fosse matéria de santidade. Paulo fala, isso é doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios. Porque Deus criou os manjares, foi Deus que criou os alimentos. E Deus não restringiu os alimentos aos crentes. E o texto ainda diz assim que
esses alimentos, eles foram criados para os fiéis. Olha para você ver que interessante. Para que nós usemos da criação de Deus com ação de graças. Usar da criação de Deus com ação de graças é usar moderadamente daquilo que Deus criou, de maneira correta, de maneira apropriada, de maneira sábia, com autocontrole, com consciência, maturidade. Isso é usar da criação de Deus com ação de graças. E veja, esse texto, irmãos, ele está extremamente conectado com Gênesis. Porque essa proibição também dos alimentos vem de onde? Por que Paulo fala que isso é doutrina de demônios? De onde que ele tira isso? Qual que foi a primeira insinuação da serpente em Gênesis 3? Os irmãos se lembram disso? Ela virou para Eva, né? Lá no início do capítulo 3, a serpente chega para Eva e pergunta o que para ela? Não foi assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que a serpente falou? O que ela queria insinuar para Eva? Olha, Deus não proibiu você se alimentar das árvores que Ele criou, de todas elas? Ela estava insinuando que Deus restringiu a criação dele para o próprio ser humano. A serpente queria restringir árvores que Deus nunca proibiu. Esse foi o primeiro passo de Satanás em Gênesis capítulo 3. E Eva corrige a serpente, fala assim, de maneira nenhuma, né? O que Deus na verdade disse é que de todas as árvores nós podemos comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não. Ela até acrescenta uma informação, né? Nela nem toqueis, né? E realmente Deus proibiu uma árvore, mas Satanás queria proibir árvores que Deus nunca proibiu. Paulo toma isso aqui em 1 Timóteo capítulo 4 e fala: pessoas que proíbem as árvores que Deus criou estão agindo conforme a serpente agiu em Gênesis 3, restringindo coisas que Deus nunca restringiu. E isso é muito sério. Isso é muito sério. As Escrituras dizem que nós não podemos ultrapassar aquilo que está escrito. Está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Nós temos que aprender isso. Aquilo que a Escritura não proíbe, não seja você, meu irmão, a proibir ao seu irmão. Deus não proibiu árvores, não seja você a restringir essas árvores que Deus não proibiu. Então, isso são doutrinas de demônios. Eu não estou dizendo que as pessoas que creem nessas restrições severas, né, de roupa, de jogar bola, né, de comida, que elas conscientemente estão propagando doutrinas de demônios. Claro que não, né? E essas pessoas, muitas delas são cristãs, sim. São pessoas de Deus, pessoas que buscam a piedade de Deus. O que falta, na verdade, é um pouco mais de conhecimento. E isso é normal com todos nós. Todos nós temos deficiências em algumas áreas. E nem todos nós, né, temos uma maturidade tão grande nas coisas relacionadas ao conhecimento, que Paulo chama de ciência. Mas nós temos que ter esse cuidado quando nós formos ensinar à igreja aquilo que deve e que não deve fazer. Nós temos que ter esse cuidado para não ensinar coisas que Deus não está ensinando, para colocar um fardo sobre as pessoas que Deus não está colocando. Esse tem que ser o nosso cuidado. Os homens que Paulo está falando aqui não são crentes que estão ignorantes. Ele está falando de falsos mestres mesmo, de pessoas que têm má intenção, de pessoas farisaicas mesmo, que gostam de atar fardos pesados sobre as pessoas, mas elas mesmas não seguem, não carregam. Ok? Até aqui? Está claro, pessoal? Eu não vou me delongar mais. O texto ele acaba dizendo assim: porque toda a criatura ou toda a criação, né, de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Toda a criação de Deus é boa, toda ela. Não tem uma parte da criação que Deus falou assim: isso é ruim. Pelo contrário, em Gênesis 1, o que Deus fala lá no final da criação? Eis que é muito bom. Então Paulo fala, não há nada que rejeitar. Você não tem que ficar proibindo os crentes de comer nada, porque toda a criação de Deus é boa. E quando ela é recebida com ação de graças, maravilha. É por isso que ele continua dizendo, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, é separada. Que palavra de Deus? A palavra de Gênesis 1. Eis que é muito bom. É essa palavra que fez com que a criação de fato fosse boa, purificada.
Então nós não temos que rejeitar nada, a não ser nos contextos que eu já expliquei na semana passada, onde a alimentação de certos alimentos vai fazer o seu irmão tropeçar, vai fazer o seu irmão ficar em estado de consciência afetada. Então nessas situações nós devemos nos abster, mas não existe nenhuma restrição para nenhuma comida, nenhuma bebida para os crentes. Isso deve ser feito pautado pelo amor ao próximo, não somente pela liberdade. Tá? Por último, eu gostaria de ler com os irmãos em Colossenses, o Wesley até pregou domingo sobre Colossenses, capítulo 2, abra comigo Colossenses capítulo 2, verso 13 em diante. Vou passar bem rápido pelo texto, não precisa da gente agarrar aqui. Colossenses capítulo 2, do verso 13 em diante. O texto diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está explicando aqui que toda aquela lei do Antigo Testamento, lei cerimonial principalmente, aquela restrição da lei de animais puros, animais impuros, coisas que você devia comer e coisas que você devia se abster, tudo isso foi retirado do meio de nós, é o que ele diz, e foi cravado na cruz de Cristo. Qual foi o efeito disso? O texto continua dizendo, verso 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Em outras palavras, os principados e potestades usavam a lei para acusar os crentes. Assim, olha, quebrantou a lei. Olha, quebrou a lei. De novo. Então, quando Cristo tira e remove essa cédula que era contra nós e crava na cruz, ele tira o poder dos principados e potestades de julgar os cristãos. Então, eles ficam despojados, sem as armas de guerra deles. E o verso 16 diz assim: portanto, como conclusão disso, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ou seja, ninguém julgue vocês por causa dessas coisas mais, de comer, beber, dia de festa, dia de sábado, porque isso era da lei, e Jesus já cravou isso na cruz. Por isso que ele diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele está falando que a lei de Moisés era uma sombra. Era uma sombra de quem? De Jesus. Por quê? Porque a lei de Moisés apontava para quem? Para Jesus Cristo, não é verdade? O corpo é de Cristo, mas a sombra era a lei. Uma vez que Cristo veio, encarnou-se e cravou a lei na cruz, ele cumpriu a lei, você não precisa mais permanecer na sombra. São coisas que já se cumpriram. Portanto, ninguém mais pode te julgar por aquilo que você come, por aquilo que você bebe. Se você não guarda os sábados, isso era uma questão na época de Paulo, os judeus julgavam os cristãos por isso. Paulo fala: não deixe que as pessoas te julguem pelos sábados. Está muito claro isso aqui no texto. E ainda hoje os cristãos querem colocar esses fardos sobre as pessoas, que Cristo inclusive já cumpriu, são sombras. E as pessoas preferem viver nas sombras muitas das vezes. Verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado ou orgulhoso na sua carnal compreensão. Então veja, não deixe que as pessoas te façam presas com pretexto de humildade. Aquela pessoa que parece muito humilde, Ah, meu irmão, faço não, que isso está errado. Não come isso não, que isso está errado. Não veste isso não, porque está errado. Parece que a pessoa é humilde, falando isso, Parece que ela é muito espiritual quando ela fala essas coisas, É o que Paulo está dizendo, olha, não seja escravo disso. Cristo já te libertou disso. Não precisa você ser escravo dessas pessoas. E ele segue na argumentação dizendo assim, no verso 19: essas pessoas não estão ligadas à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras,
vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis. Paulo está perguntando assim, se vocês já foram crucificados com Cristo, e se Cristo já cravou todas as ordenanças que eram contrárias a nós na cruz, por que vocês ainda estão vivendo cheio dessas regrinhas esquisitas, de não toqueis, não proveis, não manuseeis? Essa é a pergunta dele, por que vocês estão vivendo ainda assim, com esses rudimentos do mundo? E ele diz, e ele explica, dizendo o seguinte no verso 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. São doutrinas humanas, não são mandamentos de Deus. E por último ele fala, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Ele diz, essas doutrinas que são ensinadas e colocadas sobre os crentes, elas até têm uma aparência de sabedoria, de humildade. Ele fala aqui de piedade, parece que essas pessoas são muito espirituais. Você já viu isso? Olha, eu não faço isso. Isso é errado. Olha, você está usando calça aí, né? Sempre sigo o exemplo da irmã Luciana. Você vai para o inferno porque está errado. Né? Parece que essas pessoas são muito espirituais, né? Nossa, pessoas santíssimas, piedosíssimas, sábias demais. Mas Paulo diz, ele diz o seguinte, mas não são de valor algum. Não tem absolutamente nenhum valor esses escrúpulos severos. Fala que isso não tem valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, esses preceitos, na verdade, são utilizados para satisfazer a carne das pessoas que estão propagando, porque elas se acham cada vez mais santas, melhores que as outras pessoas. E Paulo fala, olha, isso não tem valor nenhum para os cristãos, e mais do que isso, isso mostra que essa pessoa está se satisfazendo na sua carne. Vocês lembram que os fariseus eram assim? Eles oravam, não porque eles queriam se comunicar com Deus, lá em Mateus 6 fala isso, eles queriam orar em voz alta, para que as pessoas ouvissem eles orando, e para que eles fossem recompensados e bajulados pelas pessoas como santarrões. Então eles oravam gritando nas praças, né? Ô Senhor Deus! Cristo fala, para com isso. Não queira receber recompensas dos homens. Isso é para a satisfação da própria carne, para parecer mais santo do que o outro. Quando os fariseus jejuavam, Mateus capítulo 6 diz que eles fechavam a cara, eles ficavam descabelados assim, para mostrar para as outras pessoas que eles estavam jejuando. É isso que eles queriam, reconhecimento do povo, como sendo extremamente santos diante de Deus. E Jesus fala, não faça assim quando jejuares, né? Lava o teu rosto, né? Penteia lá o seu cabelo, arruma, passa um perfuminho, né? Unge a sua cabeça com óleo. E o Pai que vê você fazendo isso vai te recompensar. Não faça nada pelos outros. E que Paulo está utilizando nesse texto é exatamente esse princípio. As pessoas que impõem sobre os crentes escrúpulos severos, restrições severas, na verdade estão fazendo isso para a satisfação do próprio ego, para parecerem mais santas, piedosas, espirituais. Mas Paulo diz, isso não tem valor nenhum. E é isso então que o Novo Testamento ensina sobre esse assunto. E para acabar, né, esse estudo da segunda parte, os irmãos devem se lembrar então sempre disso. O Novo Testamento não restringe a minha alimentação, aquilo que eu posso tomar. Não existe essa restrição. Os alimentos não são impuros. Jesus tornou todos os alimentos puros. Não há nada que entrando no homem vai o tornar impuro diante de Deus. Pode ter essa consciência tranquila, pode ficar tranquilo com isso. Mas saiba, a sua ação deve ser pautada pelo amor ao próximo. Você tem que ter paciência com o seu irmão mais fraco. Você tem que saber discernir qual ação deve ser correta em cada contexto. E isso vai da maturidade do cristão. Por isso que eu disse aqui, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Você vai ter que ser maduro o suficiente para, em uma determinada situação, você calcular, convém eu fazer isso aqui?
Não, não convém, vou me abster. Poxa, convém, não vai fazer ninguém tropeçar nem nada, vou fazer sem problema nenhum. Então a gente tem que aprender a utilizar a liberdade que Cristo nos deu nos vários contextos da vida. E é isso que o Evangelho tem a dizer. Amém?